Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada. Nesse vídeo eu vou estar suprindo uma demanda que apareceu nas respostas dos alunos a um e-mail que eu mandei há algumas semanas, que perguntaram como fazer um gráfico com mais de um eixo, tá certo? Então eu vou estar falando um pouco mais com mais de um eixo do Y, tá? Eu vou estar, então, explicando um pouco mais como fazer isso e mostrando alguns outros jeitos, alguns outros gráficos que podem ser interessantes, tá certo? Para isso, eu vou utilizar, a gente vai usar a planilha PT1, que eu acho que eu passei para vocês, senão eu vou passar, tá certo? Se vocês relembrarem, ela tem uma coluna data, ano, DOI, ou dia do ano, de 1 a 365, temperatura máxima, mínima, precipitação e radiação, tá? Então, e para começar eu vou fazer, para facilitar, eu selecionei aqui só os dados do ano de 2026, tá? Só para facilitar, para ficar mais claro. Bom, aqui, então, para começar, vocês devem lembrar da função par, né? Eu vou estar declarando aqui as minhas margens do gráfico que eu vou criar. Eu vou estar usando, aqui nesse vídeo a gente vai usar principalmente as funções básicas de gráficos do R, tá? Então aqui eu tenho, desculpa, aqui eu tenho os dados de temperatura máxima representados ao longo do ano, com os números dos dias dos anos representados no eixo X, tá certo? Se eu quisesse adicionar aqui os valores de temperatura mínima, eu posso só usar essa função, tá certo? A função lines ela adiciona automaticamente uma linha extra, e aqui eu estou selecionando o tipo de linha 2, que é uma linha pontilhada, só para ficar diferente, tá bom? Poderia só mudar a cor, tá? Mas aqui eu resolvi deixar preto e branco e mudar somente o tipo da linha. Então, se eu volto a repetir isso, vocês vão ver que ficou totalmente fora, tá certo? Dos limites do eixo Y. O que eu preciso fazer é voltar aqui nessa função, na primeira função, e mudar YLin. Eu vou colocar 8 a 38, tá? Só para que eu tenho certeza que vão aparecer todos os dados. Pronto. Aí vocês veem que eu até agora não mudei nome de eixo, o título do eixo, nem nada disso, tá? Imaginem agora que eu quisesse adicionar os dados de precipitação, tá? Eu preciso usar essa função a função par e o argumento new igual a verdadeiro, tá? Por que eu preciso usar isso aqui? Porque se eu não fizer isso, a próxima função que eu vou usar, que é um plot, ela limparia todos os gráficos que foram feitos antes, tá? Tudo que tiver na tela, na área do gráfico, seria zerado. E não é isso que eu quero só adicionar um novo gráfico, tá? Precipitação em função, de novo, do dia do ano e type igual a H entre aspas. Vocês já vão ver porque esse H
Esse H, ele representa os dados em linhas verticais, tá certo? Então, se eu rodar isso aqui, vocês veem nessa figura que representou os dados em linhas verticais, mas tem um problema, né? A escala do eixo Y não é a mesma da escala de temperatura, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, yxt igual a n. Eu vou retirar também o eixo x, tá? ylab vazio, tá? Aspas abertas, abre e fecha aspas, sem nada no meio. O xlab eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pronto. Aí vocês veem que é um gráfico com o eixo aqui temperatura, mas não existe um eixo que representa os valores, a escala dos valores de radiação. Eu vou copiar isso aqui só para separar e ficar mais fácil. Para adicionar esse eixo do Y, eu vou adicionar desse outro lado aqui, tá certo? Eu vou alterar esse valor, esse primeiro valor da margem. Vocês devem lembrar que isso aqui é margem inferior, direita, superior e esquerda. Sentido horário, tá certo? A partir do inferior. Então, inferior aqui, desculpa, na verdade eu vou estar mudando esse daqui, a margem esquerda, tá? Então, se eu rodar isso aqui, vocês veem que já alterou aqui, já tem um espaço maior à direita do gráfico. Adicionei a linha de temperatura mínima e adicionei a radiação, a precipitação. Aqui eu só vou mudar uma coisa, o YLIM, os limites. Eu vou colocar de 0 a 140. Por que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo esse valor aqui que ele está chegando bem próximo e está passando pelos dois valores, pelas duas linhas de temperatura mínima e máxima. Se eu alterar isso aqui, vai ficar uma representação melhor. Isso é pessoal, mas é uma coisa que eu acho que faz diferença. Vocês veem que os valores diminuíram aqui, porque a escala mudou, tá certo? E aqui eu vou adicionar axis side igual a 4. Esse valor de 4, o valor do lado, é igual a ordem que eu adiciono, que eu configuro as margens, tá certo? 4 é o lado esquerdo, é o último valor aqui, é o quarto valor da margem. Então, é por isso que eu coloco side igual a 4, tá? Pronto, ele adicionou aqui o eixo, a escala do eixo Y de radiação, precipitação. Vocês veem que o que eu comentei antes, ele está entre 0 e 140, tá certo? Os valores dos limites. Só vou copiar isso aqui. Bom, eu vou fazer aqui uma coisa que eu tenho que fazer aqui é adicionar um título, né, pro gráfico, para esse eixo extra. Então eu uso essa função mtext. De novo, coloco o texto, né, que eu quiser aqui, entre aspas, chuva, eu coloquei. Poderia ser chuva em milímetros. Size igual a 4, de novo, tá certo? Line igual a 2. Esse line é como se fosse um espaço, tá certo? A primeira linha é essa onde estão os números do eixo. A segunda linha é exatamente logo após aqui, então ela vai ficar numa posição um pouco afastada do eixo, mas não em cima
dos valores, tá certo? Dos valores da escala do eixo. Se eu rodar isso aqui de novo, pronto. Vocês veem que ficou num lugar bom e é automático que ele fique no meio, tá certo? No centro do texto. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer aqui, que às vezes é interessante, eu estou alterando aqui o valor da margem inferior, eu vou retirar nesse começo, nessa primeira linha, xlab eu vou deixar vazio, tá certo? Então se vocês verem, meu gráfico fica desse jeito, com mais espaço aqui embaixo do gráfico e sem o título. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes é interessante a gente colocar aqui tanto o dia do ano, em muitos artigos científicos acontece isso, você coloca tanto o dia do ano, de 1 a 365, como o dia, uma data completa, tá certo? Dia, mês e ano. Na tabela, se vocês lembram, a gente tem uma coluna de data, tá? Então, aqui eu vou colocar at, é a localização. Eu vou colocar as mesmas que o que está aparecendo aqui, tá certo? Não vou colocar 0, eu vou colocar 1, 100, 200 e 300, tá? E labels, que seriam os títulos, né, os números que vão aparecer nessas posições, seria igual então ao WT1 data, tá? Nas posições 1, 100, 200 e 300, tá certo? Quando eu faço isso, desculpa, esqueci aqui, line igual a 2. Só repetir aqui para não ficar poluído. Ué. Pronto, aqui apareceu, tá certo? Os meus valores, um segundo eixo X com os valores de datas, tá certo? Eu poderia, claro, ter criado um novo vetor escrito 1º de janeiro, 10 de abril, 19 de junho, escrever por extenso e tirar o ano. Isso é uma coisa adicional que poderia ter feito, tá? Bom, é claro, aí eu poderia usar aqui um novo mtext, tá certo? E aqui eu teria que usar line igual a 3, porque se vocês lembrarem aqui, line do segundo eixo ficou na linha 2, então o título desse eixo duplo tem que ser na linha 3, senão vai ficar sobreposto, tá certo? Então, desculpa, tem que ser na linha 4, tá? Só para repetir esse código ficar limpo, tem que ser na linha 4 porque ele fica duplo. Tá? O eixo ocupa mais espaço. Bom, existe uma outra função, uma outra ferramenta. Para mostrar isso, eu vou copiar esse gráfico anterior que a gente tinha feito. Tá? Dentro da função par, existe um outro parâmetro que a gente pode usar, que se chama fig. Tá? E o que esse parâmetro faz? Ele vai dividir, vocês devem se lembrar da função mfrow, tá certo? Do argumento mfrow que tinha dentro da função par. E que a gente tinha número de colunas e número de fileiras no gráfico, tá certo? E a gente usava isso aqui 1,2 ou 2,2, tá certo? A função fig ela é um pouco diferente. Você determina aqui valores de aonde vai começar e terminar o teu gráfico. Então,
Aqui, por exemplo, começa sempre pelo x. Então eu quero de 0 a 1, ou seja, vai começar... Desculpa o barulho, pessoal. O gráfico vai começar junto aqui à extremidade da figura e vai até o final, 0 a 1, tá? Mas no eixo o eixo Y, eu quero que ele comece em 0.5 e termine em 1. Vocês já vão ver como que isso vai ficar, tá? Pronto, aí vocês estão vendo como ficou, tá certo? Só vou copiar aqui só. Pronto. Vocês veem que ele dividiu o gráfico, a área do gráfico em duas, tá certo? Isso facilita a divisão, se eu quiser 3 gráficos, por exemplo, aqui 2 pela metade e 1 completo na vertical, que ocupe, eu posso usar qualquer porcentagem, tá certo? Claro, existem limites com relação às margens. Se você selecionar uma área muito pequena, o R vai dar um erro, porque as margens são maiores do que a área que você selecionou no gráfico, tá? Mas isso geralmente não acontece. E aqui então, no segundo gráfico eu quero de 0 a 0.5, tá certo? E aqui eu tenho que usar aquele parâmetro new igual a verdadeiro de novo, tá? E aqui, só para já adiantar um pouco, eu vou eliminar essa margem inferior, eu vou eliminar o eixo do x, tá? Vocês devem lembrar dessa função x a xt igual a n entre aspas e xlab só para tirar o título do eixo x, tá? Pronto, aqui eu quero representar os dados de radiação, tá? Então WT1 RS em função de WT1 dói, type igual a L, linha, tá certo? E aí vocês veem que ele criou o eixo, o gráfico. Eu só esqueci aqui de adicionar, reconfigurar a margem, tá certo? Porque aqui eu quero que apareça, o meu eixo. O que eu vou fazer aqui é eliminar essa margem superior, tá certo? Porque como não vai ter eixo nenhum, eu quero que os gráficos estejam bem próximos. E esse valor de 1 aqui já é suficiente, tá certo? Para eles estarem bem próximos. Aí vocês veem o meu eixo, tá? Que aparece com um eixo, tá? Claro, eu poderia estar mudando aqui, poderia mudar xlab igual a dia do ano, ylab igual a radiação, megajoule por metro quadrado por segundo. Por dia aqui, né? Tá? E eu posso reduzir isso aqui mais um pouco, eu vou reduzir para 0.5. Se eu rodo todas essas linhas de código, vocês veem que fica um gráfico bem legal, né? Com todas as variáveis que eu quis representar. Aqui também poderia mudar ylab para temperatura. Tá certo?
E o que vocês veem aqui, o que vocês provavelmente estão vendo, é que esse gráfico superior ele ficou um pouco maior do que o gráfico mais alto, né, do que o gráfico inferior. Então eu poderia mudar aqui, ó. Eu não preciso exatamente começar no 0.5, eu posso começar no 0.55 aqui e aqui ir do 0 até o 0.55. Mudando isso aqui, o gráfico já pode ter chega a ter uma visualização melhor, tá certo? Ele está mais simétrico as alturas aqui dos gráficos, tá bom? Bom, esse é o conteúdo que eu queria passar na aula de hoje. No próximo vídeo eu vou passar mais algumas coisas que podem ser interessantes, tá? Na criação de gráficos, tá bom? Então é isso, até mais, pessoal.